necessários mais estudos para mostrar o bom desenvolvimento do embrião sujeito a essa biópsia. De fato, o estudo menciona a adoção de um método similar ao do diagnóstico pré-implantação e, portanto, não idêntico, o que poderia levar à conclusão de que a diferença acarretaria mais riscos ao embrião do que aqueles gerados por diagnósticos pré-implantação. Para esclarecer especificamente esse ponto, entramos em contato direto com o professor Robert Lanza, e na resposta que ele nos deu, ele confirmou que o resultado do método de retirada de célula do embrião é o mesmo utilizado nos diagnósticos pré-implantação e, por isso, o risco ao embrião é mínimo. Disse ainda, diretamente, o professor Lanza, não haver diferença de custo ou de eficiência. Mesmo diante da ressalva de que seriam necessários mais estudos, mostrando que os embriões sofrendo essa intervenção se desenvolvem normalmente e a despeito ainda de não ser adotado como método regular de obtenção de células-tronco humanas, o método de Lanza serve para demonstrar que é possível compatibilizar a lei com a Constituição, abrindo espaço à pesquisa sem atentar contra a vida do embrião. Diante dos nascimentos saudáveis, após o diagnóstico pré-implantação, especula-se que os genitores não estariam dispostos a correr riscos, autorizando a extração de um blastômero de um embrião sobre o qual não pairasse uma razoável probabilidade de anomalia genética. A lei, contudo, trata de embriões congelados por pelo menos 3 anos e de embriões inviáveis. Assim, se a lei presume que os pais autorizariam a destruição mesma desses embriões, por que não autorizar a retirada de uma única célula sem feri-lo? De todo modo, ainda que não haja risco maior para o embrião, e anote-se que qualquer procedimento em matéria médica, qualquer, envolve sempre algum risco, ainda que um risco mínimo, é preciso averiguar eventual ofensa à sua dignidade, que não é reduzida pelo só fato de estar o embrião congelado ou ser inviável. A extração de um blastômero para fins de produção de uma linhagem de células-tronco não deixaria de constituir uma utilização do embrião como meio para o atingimento de um fim, o que poderia fazer lembrar a célebre censura de Kant. Há que se ponderar, todavia, se essa não é uma visão equivocada. Não se trata de um embrião produzido apenas para a extração de células-tronco, e ao contrário do método padrão, essa extração não resultará da sua destruição, o que não inviabiliza os fins naturalmente concebidos para ele. Após a extração, que pode ser comparada à doação de uma célula epitelial ou de qualquer outro tecido renovável, e ainda a doação de um órgão como o rim, o embrião poderá cumprir o seu destino natural, isto é, a implantação e o nascimento. De acordo com o padrão que a Lei 11.105 de 2005 pretendeu estabelecer no Brasil, outra fonte de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia é o embrião dito inviável. A lei, contudo, não o define, pelo que talvez fosse o caso de deixar tal definição à ciência. Ocorre que a ciência não encontra ainda uma conceituação precisa. Esse termo, em verdade, foi adotado e tem sido utilizado principalmente por profissionais envolvidos com os processos de reprodução assistida e tem servido para designar o embrião inadequado para fins de reprodução, ou seja, aquele que tem menos chance, não só de nascer, mas de vir à luz como um indivíduo saudável. Assim é que não há um padrão ou um protocolo rígido
para a identificação desse embrião dito inviável. Diversos critérios são hoje aceitos e costumam ser aplicados em paralelo em uma mesma clínica ou laboratório. São, em geral, visuais: velocidade da divisão, a clivagem, emparelhamento de núcleos, integridade do citoplasma e da membrana envoltória. Há muitos conceitos utilizados pelo direito que são emprestados da linguagem corrente e também de outras ciências, sem que se alterem seu significado preciso. Afinal, são necessários para a formulação de uma regra precisa. Ora, animal, rio, aluvião, por exemplo, têm os exatos significados do colóquio e da técnica. A matemática, no caso, é essencial. No direito das obrigações, a regra concurso partes fiunt, e no direito das sucessões, quando da sucessão por representação, a aritmética da divisão e as frações são conceitualmente, naturalmente aplicados. Outros termos, contudo, mesmo sendo idênticos aos utilizados em outras esferas do conhecimento, geram conceitos bem mais restritos e até mais distintos. Esse fenômeno da apreensão de um termo linguístico pelo direito e sua anexação aos domínios da ciência, com uma nada rara emancipação ou independência da filosofia, tem grande importância quando se trata de um termo com mais de um significado e que vem a ser apreciado no âmbito constitucional. Um deles pode ser perfeitamente compatível com um conjunto de normas constitucionais, enquanto o outro não. O termo inviabilidade, portanto, é um termo incorporado pelo direito positivado e, diante de seu confronto com a Constituição, exige investigação hermenêutica para determinar se pode ser utilizado com seu significado original de origem técnico-científica da medicina reprodutiva ou se requer uma interpretação diversa, ou ainda se pode ser utilizado com um ou alguns de seus significados originais, embora não com outros. Na linha do Decreto 5.591, embriões inviáveis são aqueles que apresentam alterações genéticas comprovadas por diagnóstico pré-implantacional, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, aqueles que sofreram ausência espontânea de clivagem após um período superior a 24 horas, ou aqueles que apresentam alterações morfológicas que comprometem o seu pleno desenvolvimento. Cabe determinar, portanto, se a extração de células-tronco desses embriões atenta contra a inviabilidade do direito à vida. É bom enfatizar que a inviabilidade de que trata o decreto não é relacionada à ausência de vida. Como visto, o Poder Executivo parece ter incorporado o conceito extraído da técnica de fertilização in vitro, que, repita-se, diz respeito à possibilidade de gerar o nascimento de um indivíduo saudável da espécie humana. Esse conceito não reflete uma preocupação com a condição atual de vida do embrião e, por isso, na minha compreensão, merece reparo. Vejamos. Independentemente das normas a serem baixadas pelo Ministério da Saúde, embriões com alterações genéticas não são, por óbvio, embriões sem vida e sem chance de subsistirem por si mesmos. Na rotina das clínicas de reprodução assistida, como visto, são aqueles que, submetidos a um diagnóstico pré-implantação, recebem um resultado positivo quanto à presença de determinada alteração genética, especialmente quanto às trissomias e às anomalias do cromossomo sexual. Para as clínicas de reprodução assistida, não interessa a sua implantação, não interessa o seu nascimento. Seu destino é o descarte, ou nas clínicas que obedecem às regras deontológicas, o congelamento. Não há nenhuma distinção entre esses embriões e aqueles classificados como bons para implantação. Esses embriões são submetidos ao teste genético exatamente porque foram considerados viáveis para implantação. Uma vez implantados, têm as mesmas chances de alcançarem gravidez e nascimento. Deve ficar claro que o diagnóstico pré-implantação não inviabiliza o embrião.
e muito menos lhe retira a vida. Tanto é assim que, se o diagnóstico é negativo, ele é implantado no útero da paciente e pode vir a nascer, como ocorre com frequência. Nesse caso, então, também incide, na minha perspectiva, a proteção constitucional, a extração de células-tronco desses embriões, com sua destruição, atenta contra o direito à vida. Outra característica da inviabilidade, segundo o decreto, seria a do embrião que apresenta alterações morfológicas que comprometem seu pleno desenvolvimento. Como já visto, a observação da morfologia dos embriões permite sua classificação conforme graus de viabilidade. Aos graus mais elevados está associada uma taxa de sucesso na gravidez e aos mais baixos, taxas muitas vezes irrisórias. Em verdade, há no que diz respeito a estes uma baixa ou baixíssima viabilidade de gravidez e nascimento. Pelo critério de Donat e outros, os embriões de classe A, B, C e D apresentam índices de implantação de 28%, 25%, 12% e 6%, respectivamente. Uma baixa ou baixíssima viabilidade não é, contudo, o mesmo que nenhuma viabilidade. Inviabilidade, portanto, propriamente não há. Mais uma vez se repete, a inviolabilidade do direito à vida não admite que a possibilidade de alguns embriões tornarem-se inviáveis justifique o sacrifício dos demais. A inviolabilidade do direito à vida não admite nem mesmo que a possibilidade de muitos deles se tornarem inviáveis justifique o sacrifício dos remanescentes. Aqui também vislumbra inconstitucionalidade. Por fim, o decreto regulamentar menciona embriões que espontaneamente deixaram de se dividir após um período superior a 24 horas. A clivagem para o embrião é o reflexo de seu desenvolvimento, de sua atualização. Deixar de clivar equivale a deixar de se desenvolver. Os embriões referidos na parte média do inciso 13 do artigo 3º do Decreto 5.591 de 2005 são aqueles que perderam a capacidade de se dividir, que não mais apresentam uma potência de atualização, de movimento e desenvolvimento. Perderam, portanto, a sua essência. Deixaram de ser. Quanto a estes, não se vislumbra, pelo menos na posição que adoto, haver violação do direito à vida, acaso deles se extraiam células-tronco. São, em verdade, embriões sem condições de ir adiante. São insubsistentes por si mesmos. A obtenção deles, de células-tronco para pesquisa e terapia, seria, a título de comparação, como a extração de órgão de alguém já morto. E não se diga que o embrião imobilizado em termos de divisão não seja fonte de células-tronco, pois a própria legislação o colocou entre elas, já em 2005. E desde então, a perspectiva de extração de células-tronco, aptas para a constituição de uma linhagem, se consolida. A partir da proposta de Donald Landry e Howard Zucker, a comunidade científica passou a considerar essa nova fonte. Dizem os autores, aproximadamente 60% dos embriões gerados da fertilização in vitro deixam de atender aos critérios de viabilidade e são recusados para fins de transferência para o útero. A inviabilidade, definida como a incapacidade de chegar ao nascimento, difere da morte orgânica. Todos os embriões mortos são, é claro, inviáveis, mas muitos embriões inviáveis ainda não estão mortos. O critério morfológico de inviabilidade inclui clivagem anormal, perda de células e do material citoplasmático, mas é o critério funcional, a ausência de clivagem após 24 horas, que mesmo não contendo em si a prova de irreversibilidade, melhor se adequa. A ausência de clivagem geralmente reflete graves anormalidades genéticas, mas, e é esse o ponto crucial, nem todas as células de embriões estagnados
precisam estar anormais para que a estagnação ocorra. A ideia por detrás do trabalho de Landry e Zucker não é complexa para entendimento. O embrião é mais do que a soma de suas células. Assim, um embrião sem vida não é somente um embrião cuja totalidade de células esteja sem vida, sendo possível encontrar células vivas, células-tronco. E o critério para identificar essa situação é um critério funcional, a ausência de clivagem. O estudo foi citado no relatório sobre as fontes alternativas para pesquisa em células-tronco embrionárias de maio de 2005, como uma das fontes alternativas de células-tronco embrionárias. Essas e outras, como a extração de células-tronco na fase de blastômero, sem prejudicar o desenvolvimento do embrião, foram analisadas no relatório, que buscou sua aceitação ética e sua factibilidade. A proposta de Landry e Zucker foi considerada promissora, mas levantou-se dúvidas quanto à definição de um marco objetivo para determinar a morte do embrião e a real possibilidade de obtenção de células apropriadas para gerar linhagens que poderiam apresentar as mesmas dificuldades do método Lanza. Uma das relatoras, Janet Rowley, esclareceu em palavras que refletem bem o interesse da comunidade científica apenas para a exploração da fonte de células-tronco embrionárias, que se mostre mais acessível, que seria estranho deixar grande número de embriões indesejáveis, porém normais, morrerem, e ao mesmo tempo pedir aos cientistas que fizessem enormes esforços para extrair células de embriões potencialmente normais, mas também potencialmente anormais, apenas dentre aqueles descongelados que descongelados deixaram espontaneamente de se dividir. O relatório, porém, e conforme anotado, é de maio de 2005, e desde então muitos progressos foram feitos no que se refere a essa alternativa. Já em 2006, Landry e Zucker realizaram um novo estudo, já agora com a contribuição de Mark Sauer, Michael Resnick e Lauren Vibio, buscando encontrar exatamente um critério objetivo para o reconhecimento da interrupção da clivagem. O trabalho observou um total de 142 embriões classificados como inviáveis pelo Centro de Reprodução da Universidade de Colômbia e que no seu 5º dia de existência foram caracterizados como hipocelulares. Nenhum deles se desenvolveu mais. Concluíram esses autores, então, com base nesses dados, propomos que a hipocelularidade e a falta de compactação no seu 5º dia de existência constituam um conjunto de critérios para diagnóstico de uma interrupção irreversível do desenvolvimento do embrião humano e que, em correspondência direta com o paradigma da morte encefálica, seja suficiente para diagnosticar a morte. O embrião humano que se enquadra nesse critério morreu como um organismo, ainda que algumas células individualmente continuem vivas. Também em 2006, um grupo formado por Xin Zhang, Petr Stoichkov, Stefan Przybylski, Michael Cook, Ayla Armstrong, Maslinda Lacko e Miodrag Stoichkov demonstrou que embriões com seu desenvolvimento estagnado são fontes de células-tronco. E no estudo, os cientistas disseram que muitas linhagens de células-tronco embrionárias humanas foram obtidas até hoje, e muitas delas já foram desviadas de embriões classificados como de baixa qualidade. Até aqui, a maioria derivou de massa celular interna, ou de mórulas ou blastócitos de diferentes qualidades, com 4 a 8 dias de existência. Este estudo descreve, pela primeira vez, a derivação de linhagens de células-tronco embrionárias humanas de mórulas de alta e baixa qualidade, assim como de embriões que pararam de se desenvolver. Nós demonstramos que esses embriões, que nunca alcançaram a fase de mórula ou blastocisto e são normalmente tidos por mortos, têm um potencial de proliferação e podem ser utilizados para a derivação de células-tronco embrionárias sob condições apropriadas de cultura.
Em termos científicos, essa não é clara em comparação com o embrião excedente e mesmo com o embrião considerado inviável com 5 dias, na forma de blastocisto, a fonte primeira e privilegiada de embriões.